a explicação. Qualquer coisa, gente, a gente vai utilizar o caderno. Bom dia. Bom dia, bom dia. Nossa aula de matemática de hoje, quarto bimestre, nós vamos falar sobre sistemas de equação. Ok? Então, nós vamos para o módulo 4, na página 114. Mas antes disso, eu vou explicar aqui para vocês o que é um sistema de equação do primeiro grau. O sistema, gente, nós temos duas equações para poder resolver, tá? Em um mesmo probleminha. E a solução desse sistema, nós podemos resolver em dois métodos. Método da adição ou método da substituição. O método que você vai resolver, na verdade, quem escolhe é você mesmo, tá? Eu vou ensinar esses dois métodos. Geralmente, né, a gente escolhe de acordo com cada sistema. Mas, se você tiver uma preferência, uma facilidade para resolver todos pelo método da adição ou todos pelo método da substituição, não tem problema nenhum, tá? Você resolvendo por um método ou pelo outro, nós vamos conseguir achar o mesmo resultado. O resultado de todo o sistema de equação, nós chamamos de par ordenado. Par ordenado, nós já havíamos estudado sobre isso, são os valores de x e y em uma mesma equação. O nome já diz, né? Par ordenado. São os valores de x e y nessa ordem. Exemplo, se o valor de x for 5 e o de 4 for 3, o de y for 3. Então, no nosso par ordenado, eu vou colocar 5,3. Entenderam? Então, vou mostrar para vocês agora o que é um sistema e quais são as duas resoluções. Primeiro, nós vamos falar sobre o método da adição. Depois que nós vamos falar do método da substituição, tá? Mas fiquem tranquilos que os dois métodos são muito fáceis de acordo com cada uma das equações. Só um minutinho que temos colegas tentando entrar ainda. Ok. Bom dia para quem chegou agora. Nós falaremos sobre equação, tá? Sistemas de equação. Lembra que no nosso terceiro bimestre agora nós lembramos como se resolve uma equação, acha o valor de x, de y, letra para um lado, número para o outro? Então, o sistema, ele tem duas equações, tá? A de cima e a de baixo, e cada uma delas tem duas incógnitas para a gente descobrir o valor, tá? Só um minutinho que eu tô tentando aqui ainda abrir para vocês e não tô conseguindo para poder compartilhar o livro. Mas não tem problema, tá? Qualquer coisa eu vou mostrando aqui. A página é essa. Ó. Sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nós vamos lendo o probleminha e eu vou mostrando o livro para vocês, não tem problema, tá? Já que eu não estou conseguindo aqui compartilhar hoje o livro. Módulo 4, geometria, que ainda vamos permanecer no módulo 3, mas matemática nós já estamos no módulo 4. Abre aí o livro para a gente poder fazer a leitura. Então, vamos lá. Ao ler uma revista de desafios, Marlon se deparou com um enigma. Em um sítio, a quantidade de galinhas... Página 114. Deixa eu botar aqui de novo. Módulo 4. Só um minutinho que temos colegas chegando. Módulo 4, página 114. Foi.
Então, vamos ao probleminha. Em um sítio, a quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos é igual a 14 animais. Juntos, esses animais têm 38 patas. Quantas galinhas e quantos coelhos há nesse sítio? Bem, nós temos um probleminha onde nós vamos montar um sistema de equação relacionado a esse problema. Como eu já disse no início, hoje não sei qual é o probleminha que está dando aqui no meu computador, que eu não estou conseguindo compartilhar a página do livro para vocês. Mas aí eu vou lendo, vou mostrando, qualquer coisa eu vou fazendo aqui no caderno e explicando, tá? Então, olha só, nós temos dois animais nesse probleminha, a galinha e o coelho. Então, geralmente, tá, nos sistemas de equações, nós vamos ter um probleminha onde envolvam duas coisas, dois animais, dois objetos, tá? Então, aqui nós temos, vamos chamar a galinha de X e o coelho de Y. Então, o que ele falou aqui? Que o total de animais de galinha mais de coelho é igual a 14. Então, eu montei o sistema aqui. Galinha mais coelho é igual a um total de 14 animais. Todo sistema, como eu falei no início, ele tem duas equações, tá? E cada uma dessas equações tem duas incógnitas, que a gente pode chamar de x e y ou qualquer outra. Aí está escrito ali no probleminha. Esses animais têm 38 patas. Então, olha só, a galinha ela só tem duas patas. Então, 2x da galinha mais 4y do coelho, porque o coelho tem 4 patas, é igual a 38. Então, de acordo com esse probleminha, eu montei o meu sistema. Hoje, gente, eu só vou apresentar para vocês o que é um sistema, como que a gente acha a solução desse sistema, o que era um par ordenado, tá? Depois que a gente vai começar com a resolução. Como vocês vão resolver esse sistema? Como eu falei no início da aula e vou repetir agora, para resolver um sistema de equações, nós temos duas incógnitas. Então, nós temos dois tipos também de resolução. Nós, na verdade, chamamos de métodos. Nós vamos estudar o método da adição e o método da substituição. Você, né, de acordo com a sua facilidade, a sua aprendizagem, você que vai escolher qual método você vai resolver o sistema. Se eu resolver pelo método da adição e você resolver pelo método da substituição, nós vamos encontrar a mesma resposta sem problema nenhum, tá? Toda resposta, toda solução do sistema é o valor de x, vírgula ou de y, o que nós chamamos de par ordenado. Vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Par ordenado. Esse sistema aqui é referente ao probleminha da página 114, onde nós falamos de galinhas e coelhos, onde a soma dos animais é igual a 14 e a soma das patas é igual a 38. Então, como a galinha tem duas patas, eu coloquei 2x. Como o coelho tem 4 patas, eu coloquei 4y. A resolução desse sistema, a resposta, ela vai ser em par ordenado. O nome já diz, par eu tenho dois valores e ordenado é que estão na mesma ordem. Sempre o x, vírgula, o y. Então, gente, nós vamos primeiro fazer por tentativas, porque nós estamos, né, ainda aprendendo o que é um sistema. Nós vamos ter que descobrir dois números que somando dê 14. E que o dobro do x mais o 4 do y seja igual a 38.
Então, lá na página 115, verifique que nós fizemos por tentativas. Ó, lá na página 115, tem vários valores de x e de y, para verificar primeiro onde a soma é igual a 14, tá? Para a gente descobrir a solução, as duas equações têm que ser verdadeiras. Exemplo, vou fazer por tentativa de resolução. Vou escrever aqui, ó. Tentativa de resolução. Nós vamos tentar achar as respostas. X mais Y é igual a 14. Alguém quer falar para mim dois números que somando dê 14? 7 mais 7. 7 mais 7, muito bem. Vamos verificar se o par ordenado 7,7 é a solução desse sistema. Então, ó, 7 mais 7 é igual a 14. Verdadeiro. Agora, eu vou substituir. Tá vendo aqui, ó? Ela falou 7 mais 7. Então, eu estou verificando se o par ordenado 7,7 é a solução desse sistema. Então, eu substituí na minha primeira equação. 7 mais 7 é igual a 14, verdadeiro. Agora, eu vou substituir na minha segunda equação. Aonde tem x, eu coloco 7, e aonde tem y, eu coloco 7 também, para verificar se o resultado vai ser igual a 38. Nada disso precisa copiar, tá, gente? Quando eu for passar o exercício complementar no caderno, eu vou passar um exemplo de cada sistema. Como eu falei para vocês, hoje nós estamos apenas apresentando a matéria. Então, eu vou verificar aqui na segunda equação. 2 vezes 7, mais 4 vezes 7. Vamos verificar se essa solução é igual a 38. Ó, como ela falou o par ordenado 7,7, eu substituí na minha primeira equação, deu verdadeiro. Vou substituir x igual a 7 e y igual a 7 também na minha segunda equação para ver se dá 38. Já coloquei aqui, tá vendo? Vamos resolver. 2 vezes 7 dá 14, mais 4 vezes 7, 28. 14 mais 28 é igual a 38? Não, 14 mais 28 dá 42. 42 é diferente de 38. Então, essa resolução é falsa. Essa resolução é falsa. Entenderam o que eu fiz? Eu peguei o par ordenado que ela está achando que é a resposta, substituí na primeira equação o x e o y, verifiquei que é verdadeiro, funcionou essa resposta para a primeira equação. Agora, substituí na minha segunda equação. Substituindo na segunda equação, eu verifico que não temos igualdade, que é falso. Então, eu concluo que esse par ordenado, ele não é a solução do sistema. Aí a gente vai lá, né? Se fosse uma atividade, a gente ia escrever, não é solução do sistema. Agora nós vamos tentar outro par ordenado. Por exemplo, 9,5. Aonde tem x eu coloco 9 e aonde tem y eu coloco 5. Para um par ordenado ser a solução do sistema, quando eu substituo o valor de x e de y na primeira e na segunda equação, as duas têm que dar verdadeiro. No caso desse nosso primeiro exemplo, a primeira deu verdadeiro e a segunda deu falso. Então, não é a solução do sistema. Agora, eu vou fazer a resposta, né, a nossa tentativa,
para 9,5. Aonde tem x eu coloco 9 e aonde tem y eu coloco 5 para verificar se é verdadeiro. Isso, gente, que eu estou fazendo, né? Bom dia aí para quem chegou agora. Nós estamos na página 115 do módulo 4. Eu estou explicando dessa forma porque eu não estou conseguindo compartilhar o livro para vocês. Depois, quando acabar essa aula, eu vou reiniciar o computador, porque às vezes ele dá esses probleminhas mesmo. Então, vamos lá. Nós já lemos um probleminha. Desse probleminha, nós escrevemos um sistema de equação, onde no sistema de equação eu tenho duas equações e cada uma dessas equações eu tenho duas incógnitas. E a resposta desse sistema é sempre um par ordenado. O valor de x, vírgula, o valor de y. Já fizemos a tentativa de resolução para 7,7, que foi uma sugestão da nossa amiga. Agora, eu dei outra sugestão, 9,5. Então, eu vou verificar aqui. 9 mais 5 é igual a 14. Então, para minha primeira equação, essa resolução é verdadeira. Agora, eu vou substituir 9 e 5 na segunda equação para verificar se é verdadeiro. Então, vai ficar 2 vezes 9 mais 4 vezes 5, e eu vou verificar se é igual a 38. 2 vezes 9, 18. 4 vezes 5, 20. 18 mais 20, 38 é igual a 38, verdadeiro. Então, a minha segunda equação também deu verdadeiro. Então, eu posso botar aqui, ó, é solução do sistema. Aqui, ó, gente. E não é para copiar, tá? É só para vocês poderem visualizar, porque eu estou apresentando o conteúdo. Quando for para vocês copiarem, aí nós vamos fazer, né? Eu vou avisar para pegar o caderno, para poder copiar o resumo, o exemplo, e eu passo as atividades, assim que a gente terminar aí toda a explicação. Quando eu substituo o 9 por x e o 5 por y, a minha primeira e a segunda equação representam uma igualdade, então é verdadeiro. Então, eu posso dizer que 9,5 é a solução desse sistema. Então, qual é a resposta? Se o meu x era galinha e o meu y era coelho, a resposta desse sistema, nós temos 9 galinhas, que a galinha era o x, e 5 coelhos. Lembra que eu falei? A gente chama a galinha de x e o coelho de y. Então, com essa estimativa aqui, se o par ordenado é 9,5, entende-se que o 9 é o valor do x. Então, 9 é galinha e o 5 é o y, que é o coelho. Ok? Então, em todo sistema de equação, gente, nós vamos ter um par ordenado como solução. E o primeiro valor referente é sempre ao valor de x e o segundo valor sempre referente ao valor do y, ok? Vamos agora para a página 118, onde nós temos uma atividade para poder fazer. Vamos lá? Para a página 118. Mais uma vez, para quem chegou agora não está entendendo, nós estamos, né, começando o conteúdo do quarto bimestre, Sistemas de Equação, onde eu expliquei aqui para vocês o que é um sistema. Na primeira página, nós tínhamos um probleminha para poder descobrir qual era o número de galinhas e de coelhos. Então, nós montamos o sistema e fizemos a resolução por tentativas. Mas, em breve, né, nas próximas aulas,
vocês vão aprender a resolver um sistema de acordo com o seu método. Como eu já falei, nós temos 2 métodos de solução, né? Método da adição e substituição. Nós vamos estudar cada um separadamente para você verificar qual você tem mais facilidade para resolver, ok? Por enquanto, como eu não expliquei nenhum dos métodos ainda, né? Será na próxima aula, nós vamos resolver por tentativas. Então, vamos lá. Na página 118, número 1, está escrito aí: de acordo com as equações, x mais y é igual a 0 e x menos 2 é igual a y, faça o que se pede em cada item. Letra A. Escreva 5 pares ordenados que sejam solução da equação. Gente, nesse primeiro pontinho aí, você vai escrever um par ordenado, pelo menos, que seja a solução dessa equação. Você vai pensar qual valor você vai colocar no lugar do x e qual valor você vai colocar no lugar do y, para que a nossa equação seja igual a 0. Pode ser qualquer número, tá? Qualquer número x somado com qualquer outro número y que dê 0 no final. 2 minutinhos aí para pensar, para que você possa falar aqui para mim pelo menos um par ordenado. Ele está pedindo 5. E eu estou pedindo para que você pense em pelo menos um par ordenado para poder me falar. Você vai pensar em 2 valores que somando, que a soma seja igual a 0. Vamos lá, 2 minutinhos aí para você pensar. Alguém já tem algum número aí que somando dê 0? Eu vou colocar um par ordenado aqui. Como eu falei que eu não estou conseguindo compartilhar o livro, eu vou colocar aqui no bate-papo. Ó, vou botar assim, número 1, letra A, o primeiro pontinho. Vou botar o asterisco aqui. 2 números que somando dê 0, eu posso dizer que é 1 e menos 1. Porque se eu fizer 1 menos 1, vai dar 0. Alguém tem outro que nós temos que escrever 4 pares ordenados. Eu já escrevi 1. Estou esperando alguém dizer aí para mim outro par ordenado onde que eu somo x mais y e encontro 0. Vamos lá. 2 minutinhos aí para que vocês possam pensar. Alguém tem alguma sugestão? Número somando que dê 0, professor? Isso. 2 números cuja soma seja igual a 0. Ninguém? Vou botar mais um aqui, tá? Exemplo, gente, 0 e 0. Se eu somar, vai dar 0, né? Outro exemplo, se eu colocar 2, menos 2. Se eu fizer 2 menos 2, dá 0. Outro exemplo, 3 e menos 3. Se eu somar, vou encontrar o 0. Como ele quer 5 par ordenados, eu já coloquei 3, mais um aqui. 4 e menos 4. Que se eu somar, dá 0. Mais uma vez, o pessoal que chegou depois da hora,
Eu não estou conseguindo compartilhar o livro para vocês, então eu estou explicando pelo meu caderno e colocando a resposta no chat, tá? Vamos fazer assim? Aí, na hora do intervalo, eu vou reiniciar meu computador para ver o que aconteceu, que às vezes ele fica meio rebelde, sabe? Vamos lá. Aí, agora nós temos a letra A, o segundo asterístico. X menos Y menos 2 é igual a Y. Você vai verificar um valor para X e outro para Y. Vou colocar aqui, ó, número 1, letra A, vou botar os dois asteriscos para você entender que é o segundo pontinho. Nós temos que colocar um valor para X que menos 2 dê o valor de Y. Exemplo, vou escrever um par ordenado aqui para que você possa pensar no outro, tá? 5, o valor de X é 5. 5 menos 2 é igual a 3. Então, 5,3. Aí, o primeiro par ordenado. Alguém pense em outro, por favor. O valor de X menos 2 tem que ser o valor de Y. Então, se eu escolhi 5, 5 menos 2 é igual a 3. Então, o valor do meu Y é 3. Pensa aí para mim, por tentativa, um número menos 2 que seja igual a outro número. Pensa no X, tira 2 unidades que você descobre o valor do Y. Vamos lá. Alguém tem alguma sugestão? 2 minutinhos aí para poder pensar. No par ordenado, sempre o primeiro valor é o valor de X e o segundo valor é o valor de Y, gente. Vamos lá. Pensa aí para mim. Vou colocar mais um, tá? Deixa eu ver qual que é o número aqui. 8. Se o meu X for 8, o meu Y, 8 menos 2 igual a 6. Muito bem, ó, a Portela já colocou 1, 6 e 4. Se o meu X for 4, se for 6, 6 menos 2, o meu Y é igual a 4. Muito bem, Portela. Então, nós já temos 3 par ordenados aqui. Faltam 2, que ele quer 5. 5 pares ordenados. Os valores de X e Y, gente, pode ser positivo, negativo, pode ser fração, pode ser número decimal, pode ser zero. Tanto faz, tá? Então, ali, ó, no segundo pontinho do número 1, letra A, nós já temos 3 pares ordenados. Eu coloquei 2 e Portela colocou 1 ali no bate-papo. Faltam mais 2. Sim, o X pode ser qualquer número. Você que escolhe o X, tira 2 unidades que você descobre o valor do Y. Verifica aí para mim. Estou aguardando. Faltam 2 pares ordenados aí. 11 e 9. Muito bem, Ana Luísa. 11 e 9. Ana Luísa já colocou mais um aí. 11 menos 2, 9. Então, nós já temos 4 pares ordenados. Oi, Lucas. Sim, né? Como nós estamos começando o quarto bimestre agora, nesse mês de outubro, provavelmente no final de outubro, início de novembro, nós vamos ter testes e lá em dezembro a nossa prova. Geralmente o teste do quarto bimestre deve ser igual ao do terceiro. Um trabalhinho mais o simulado da FTD, tá? E a prova são aquelas 10 questões na plataforma. Então, vocês têm mais 2 avaliações, né? Teste e prova ainda, para poder finalizarmos o quarto bimestre. Vamos lá, a Ana Luísa colocou 11,9. Falta agora só mais um. Já temos 4 pares ordenados aí.
10,8. Muito bem, Kailane. 10,8. Então, eu vou escrever aqui, ó, tudo que foi colocado. Adam, bom dia para você que chegou agora. Nós estamos na página 118 do módulo 4. Eu estou explicando, né, apresentando o conteúdo do quarto bimestre, que é sistemas de equação. Hoje eu não estou conseguindo, não sei porquê, compartilhar o livro para vocês nessa primeira aula. Quando acabar, eu vou reiniciar o computador para ver se eu consigo compartilhar o livro. Como eu não estou conseguindo, eu estou explicando e colocando a resposta aqui no chat, tá? Então, nós estamos no número 1, letra A, o segundo pontinho. Aí, eu coloquei aqui para ordenado 5,3. Portela colocou para a gente 6,4. Aí, eu coloquei 8,6. Ana Luísa colocou 11,9. E Kailane colocou 10,8. Então, nós temos aí a resposta dos 5 pares ordenados do número 1, letra A, o segundo pontinho. O primeiro pontinho, Adam, você que chegou depois, vou colocar aqui para você. O número 1, letra A, o primeiro pontinho. Deixa eu botar aqui número 1, letra A, o primeiro pontinho. Foi. Na letra B, né? Esse sistema, com essas duas equações, admite uma única solução? Tem algum número, algum par ordenado, que eu substitua na primeira e na segunda equação e seja a resposta das duas? Pensa aí em um número que você substitua na primeira e na segunda equação e dê verdadeiro nas duas. Lembra lá no nosso início que nós descobrimos o 9,5? Eu substituindo o x por 9 e o y por 5, eu consegui que as duas equações ficassem verdadeiras. Agora eu vou dar aí 3 minutinhos para que vocês possam pensar em um número, um valor para x e y, onde a gente substitua na primeira equação e na segunda, e o resultado seja verdadeiro. É um pouquinho mais complicado, né, de pensar. Mas vamos lá, 3 minutinhos para que vocês possam pensar em um par ordenado, o valor de x, vírgula de y, onde a soma dos dois dê 0 e o valor de x menos 2 dê o valor do y. Vamos lá, esses resultados, uma dica, está entre menos 2 e 3. O valor de x e o de y. Tem um valor negativo e um valor positivo. Pensa aí. Verdadeiro, Kailane, é quando você... Exemplo. Se você quer que o par ordenado seja 2,3, aí você vai substituir 2 no lugar do x e 3 no lugar do y. Se der verdadeiro, uma igualdade. Igual nós fizemos aqui no probleminha do coelho. Ó, eu substituí o resultado por 9,5. 9 por x e 5 por y. Então, substituindo nas duas equações, a equação foi verdadeira, deu o mesmo resultado. Aí a gente entendeu que essa é a solução do sistema. Aqui, quando a gente substituiu o x e o y por 7, a primeira equação foi verdadeira e a segunda foi falsa. Então, essa aqui não é a resposta do sistema. O que eu estou querendo na letra B é que você descubra o par ordenado, que é a solução desse sistema. Para o par ordenado ser a solução desse sistema,
Quando você substituir o valor de x e o de y na primeira equação, tem que dar verdadeiro, e na segunda equação, verdadeiro também. Mais 2 minutinhos aí para pensar. Se alguém já quiser sugerir uma resposta, pode falar. Vamos lá, 1 minutinho aí para poder... Se alguém já tiver alguma sugestão de qual é a resposta desse sistema, pode falar. Alguém tem alguma sugestão? Vou colocar aqui, tá, gente? Ó, número 1, letra B. A solução desse sistema, o par ordenado, é 1, menos 1. Aí tá pedindo para justificar. Quando a gente substitui esse par ordenado, a minha primeira e minha segunda equação, elas ficam verdadeiras. Então, vamos justificar isso aí. Esse par ordenado representa uma igualdade nas duas equações do sistema. Número 1, letra B, a resposta aí no bate-papo. Menos 1 e 1. Ó, vou colocar aqui no meu caderno para que vocês possam ver por que essa é a solução. Vou botar aqui, ó, número 1, letra B. Número 1, letra B. A primeira equação é x mais y igual a 0. E a segunda equação, x menos 2 igual a y. Então, eu falei que é menos 1 e menos 1, né? Então, se eu fizer 1 mais o menos 1, vamos encontrar 0. 1 menos 1 igual a 0. Verdadeiro. Se eu fizer 1 menos 2, né? Vou botar aqui embaixo. 1 menos 2, eu encontro menos 1. Verdadeiro. Se eu substituir esse par ordenado na primeira e na segunda equação, aqui, ó. Se eu substituir esse par ordenado na primeira e na segunda equação, eu encontro verdadeiro nas duas. Por isso que na letra B é a solução. Quem quiser pode copiar aí nessa linha a solução da número 1, letra B. Bom dia aí para quem chegou agora, vi que foi João Pedro. João Pedro, nós estamos na página 118 do módulo 4, na aula de matemática, tá? Pega aí o módulo 4. Geometria a gente permanece com o módulo 3, mas matemática nós já fomos para o módulo 4. Nós estamos fazendo o número 1, letra B. Já expliquei o que é sistema, depois você assiste o link lá na plataforma, tá? Da explicação. Porque é a matéria do teste do 4º bimestre. Ok, vamos lá. Hoje eu não estou conseguindo, João, compartilhar o livro na tela, né? Por enquanto. Depois eu vou reiniciar meu computador para saber o que houve. Então, eu estou explicando, mostrando aqui o meu caderno, mas eu estou colocando as respostas no bate-papo, tá? Vou repetir aqui o número 1, letra B para você. Depois você pega o número 1, letra A com alguém.
Só um minutinho. Na número 2, gente, nós temos um probleminha onde nós vamos marcar o sistema que representa esse problema. Aí, João, número 1, letra B, a resposta. Vou botar aqui o número 1, letra A, o primeiro e o segundo pontinho para você copiar também. É a página 118 do módulo 4, tá? Só um minutinho. Aí as respostas. Número 2. Eu vou ler o probleminha e vocês vão me dizer qual desses sistemas montados representa o que eu estou lendo, tá? Laércio abasteceu seu automóvel Flexi com 50 litros de uma mistura de etanol e gasolina. A quantidade de etanol foi o triplo da quantidade de gasolina mais 2 litros. Então, nós vamos ter que interpretar esse probleminha e transformar em um sistema. Nós temos 4 opções. Verifica aí para mim qual dessas 4 opções representa o que está escrito no nosso probleminha. Lembrando que todo sistema de equação, ele tem 2 incógnitas. E cada, equação possui 2 incógnitas, que nesse caso aqui é a gasolina e o etanol. Etanol a gente chama de E gasolina nós chamamos de G. Então, de acordo com esse probleminha, você vai dizer para mim qual desses 4 sistemas é o sistema que representa o que está escrito. 2 minutinhos aí para você poder pensar. Vou ler novamente, tá? Laércio abasteceu seu automóvel Flex com 50 litros de uma mistura de etanol e gasolina. Então, nós já sabemos que E mais o G é igual a 50 litros. Essa é a primeira equação. A segunda equação está dizendo que a quantidade de etanol é, igual ao triplo de gasolina mais 2. Então, só nessa segunda linha aí, nós já temos a resolução da nossa segunda equação. Qual desses 4 probleminhas representa o que está escrito nesse probleminha? Alguém já tem uma suposição de resposta? Alguém gostaria de falar? Um minutinho aí para poder pensar. É o primeiro, segundo, terceiro ou quarto sistema que representa o que está escrito aí em cima. Alguém tem alguma suposição de resposta? Um minutinho aí para terminar. Para pensar e me dizer qual desses 4 sistemas representa o probleminha que eu acabei de ler. Alguém já tem uma suposição? Estamos na página 118. Ninguém? É a 2, é a segunda. Na segunda, olha só, o triplo da quantidade de gasolina. O triplo de gasolina é a gasolina sobre 3. Tem certeza? O triplo da gasolina eu chamo de 3G. Não é G sobre 3. Na quarta, Kailane, a primeira equação está dizendo que o álcool, o etanol, menos a gasolina é igual a 50. É a primeira. É a primeira, muito bem, Adam. Número 2. Primeira alternativa.
Muito bem, Ada. Nós temos etanol mais gasolina igual a 50, ok. E etanol é igual a 3 vezes a gasolina mais 2. Certinho. Então, o primeiro sistema representa o nosso probleminha. Vamos fazer a número 3 para a gente finalizar. Represente geometricamente as soluções de cada uma das equações dos sistemas. Em seguida, determine se esse sistema admite ou não solução. Então, olha só, nós temos que verificar um par ordenado, né? Que seja solução para as duas equações. Nessa primeira, número 3, letra A, se a gente substituir, vou colocar aqui, ó, o x por 1 e o y por 3, admite uma solução. Na letra B, não tem solução, nenhum par ordenado que a gente substitua por x e y representa uma igualdade. Então, como é para desenhar, eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Copia primeiro aqui a letra A. O par ordenado da solução é 1,3. Coloca aí para mim. Aí aqui você pode botar assim, em vez de escrever admite. Vou colocar aqui de azul maior para você verificar. Na letra A resolução desse par ordenado é 1,3. E na letra B não tem solução. Não tem par ordenado que seja resposta desse sistema. Vamos lá, um minutinho aí para poder copiar. Aqui, esse pontinho em comum aqui na letra A, tá saindo, aliás, do menos 1 do x, conserta aí para mim, até o 3 do y. É menos 1,3. Professor, por que menos 1,3? Se você substituir o x por menos 1 e o y por 3, na primeira e na segunda equação vai dar verdadeiro. Para um par ordenado ser a solução do sistema, quando a gente substitui, a primeira e a segunda equação dão o mesmo resultado. Se não der, né, se os resultados forem diferentes, não tem solução para o sistema. Quem já copiou, ótimo, muito obrigado pela participação. A gente volta aí na última aula, falando sobre a resolução do sistema, método da substituição. Aí eu vou precisar do caderno de vocês, tá? Beijinhos. Quem está copiando ainda tem 1 minuto para copiar. Até 11h10. 11h10 a gente retorna. Vou finalizar aqui, tá? Tchauzinho.